Graça e paz. Quero fazer a leitura de um texto que está em Gênesis, no capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo todo porque ele é pequeno, são apenas 16 versículos. E ele diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara em Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, que está diante de Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Só até aqui. Pai, fala conosco. Ministra a Tua palavra de forma que compreendamos, que possamos aprender essa noite, que possamos aprender neste momento com a Tua palavra que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês acabaram de ver aqui um acontecimento na vida de um casal e de uma mulher, coisas inusitadas que aconteceram. O casal da promessa, no caso o homem que detinha a promessa, Abraão, chamado de pai da fé, no momento da sua vida não muito auspicioso, junto com a sua esposa Sara. E eu percebo que com esse texto, lendo esse texto, eu percebi que a vida nos prega umas peças, assim, um pouco difíceis de engolir. E depois, como diz o poeta, ela nos convida a rir ou chorar, né? Diz Toquinho na sua canção Aquarela. Mas a maioria dessas peças, eu percebo a maioria desses problemas que ficam gravados na nossa memória como algo ruim, como algo doloroso, a causa disso somos nós mesmos e nossas más ações. Nesse caso aqui, a dor foi causada por uma má ação, assim como nas nossas vidas pode acontecer do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, isso acontece porque nós nos acomodamos a determinadas situações que não nos é favorável. Nós nos acomodamos pelo simples fato de não querermos tomar uma atitude, não querermos fazer algo. E aqui eu não sei se por preguiça, aqui eu não sei se por comodismo, aqui eu não sei bem a causa. O que eu entendo é que a maioria de nós não quer tomar a ação de mudar. Porque tomar a ação de mudar implica em tomar uma decisão.
E aí eu vejo que muitos de nós não tomam uma decisão porque espera que as coisas se resolvam por si. E nem sempre as coisas se resolvem por si. Há coisas nas nossas vidas que é preciso que nós imprimamos uma ação mais contundente para que aquilo aconteça. Porque nem tudo Deus virá resolver pelos seus filhos. Se assim fosse, Deus não nos daria sabedoria, se assim fosse, Deus não nos aconselharia. E quem aconselha outro, aconselha na esperança de que ele tome a decisão certa entre dois caminhos. E aqui está a angústia de tomar decisão, porque decidir a vida dói. Que é exatamente você ter que abrir mão. O que é isso? Sempre que nós tomamos uma decisão de vivermos uma vida de tal modo, nós matamos todos os outros modos de vida que poderíamos ter, abrimos mão das outras coisas. Para servir a Deus é assim. Nós precisamos abrir mão de algo para servir esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia mesmo diz que não dá para servir dois senhores, assim como não dá para que eu ou você trilhemos dois caminhos diferentes. Ou vamos pelo caminho A, ou trilhamos pelo caminho B. De qualquer maneira, precisamos tomar uma decisão. Porém, nós podemos nos enganar com situações e permanecer em situações que não nos são favoráveis por causa do nosso comodismo, como eu falei, pela falta de atividade, pela falta de condição, ou por não querer agir e por querer que as coisas se resolvam por si. Então, isso acontece por quê? Porque geralmente não queremos tomar a rédea da situação das nossas vidas nas nossas mãos. Nós queremos que Deus, e oramos de modo errado, esperando que Deus venha e resolva todas as coisas. Nós queremos nos ajoelhar, queremos clamar, queremos chorar e queremos nos enganar de que um anjo de Deus vem e resolve todas as coisas por nós. Nesse texto, o anjo de Deus não resolveu tudo. Ele deu um conselho, como você pode ver. Então eu não sei por que algumas pessoas acreditam que Deus vai, de forma graciosa, decidir por ele todas as coisas de sua vida. Deus não fará isso. Deus nos chama a agir. Então aqui nesse texto você percebe que esse problema gerado pela falta, entre aspas, de cumprimento de uma promessa, porque na verdade Sara não se mantém firme na promessa nem Abraão. Veja, Deus fez uma promessa para o pai da fé e lhe prometeu um filho. Porém, a promessa divina na vida de Abraão, hoje eu sei, mas Abraão não sabia, hoje você também sabe, mas ele não, demorou 25 anos a se cumprir. E você deve concordar comigo que 25 anos é muito tempo, no caso de Abraão, para quem já recebeu a promessa com a idade avançada. Abraão recebeu a promessa do filho por volta de 75 anos. E ele teve o cumprimento da promessa por volta de 100. Então 25 anos se passaram, porém, no meio desse intervalo de tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa, você percebe que o casal não se mantém firme naquilo que Deus disse. E por quê? Porque a promessa de Deus aparentemente estava tardando. A promessa de Deus, os anos estavam se passando, a velhice chegava e chegou, né? A esperança também do casal estava morrendo, estava se acabando, porque eu imagino que Sara via o tempo dela passar, o tempo de fertilidade passou, e acreditava que aquela porta fechou, que nada daquilo ia acontecer, e aí deu um surto na cabeça de Sara, e naquele momento ela lembrou de Agar, a egípcia, que ela ganhou de presente quando saiu do Egito, e tentou na cabeça dela, porque o erro, na verdade, ele tentou aqui tomar o lugar da promessa, ele foi ocasionado
pelo tempo, pelo vácuo de tempo entre a promessa e o cumprimento da mesma. E aqui ela lembrou-se de Agar e pensou em ter filhos através de Agar, a egípcia. Agora, como vocês bem sabem, e todos nós que somos adultos sabemos, quem não sabe disso são as crianças, todo erro cobra seu preço. Todo erro, ao final, mostra a fatura, ela chega. Todo pecado por Deus é perdoado, porém, o preço chega também da mesma forma. O único pecado que não é perdoado é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas qualquer erro na minha vida, eu vou amargar aquele erro por um tempo. Nada vai se resolver tão fácil. Então Agar, quando foi dada a Abraão, nesse ato de tempo, nesse momento de tempo, ela viu, essa mulher vislumbrou, uma escrava vislumbrou o momento dela se emancipar enquanto escrava, ou seja, de deixar de ser escrava. Visto que a mulher que não gerava filhos era tida por maldita, era como se tivesse uma maldição na vida daquela mulher. Eu imagino o peso disso depois, porque nós podemos até pensar, mas pode ser que ela não tivesse filho e a falta de fertilidade estivesse na vida de Abraão. Mas Abraão concebe, ele consegue engravidar Agar. E aí na cabeça de Sara ela pensa, não, o problema realmente sou eu. Ela poderia ter pensado, a maldita realmente sou eu. Só que Agar vislumbra o momento dela deixar de ser escrava e passar a ser senhora. Ela vislumbrou uma mudança de status na vida dela, através de um filho, através daquilo que Deus estava concebendo, da bênção, da bênção de ter um filho. Olha, existem pessoas que não podem sequer estar grávidas da bênção, porque elas começam a atuar. Deus faz a promessa, elas já se enchem de si. Ou elas engravidam da promessa e elas já se enchem de si e metem a boca no mundo. Ou seja, elas param de ouvir quem devem ouvir. Eu vi casos incríveis do irmão receber uma promessa que seria um missionário, ou de outros, que receberam a promessa que seriam pastores de grandes congregações que viajariam o mundo. Pronto, isso foi o bastante para ele não querer mais ouvir o pastor dele. Isso foi o bastante para ele não querer mais conselhos. Isso foi o bastante para ele achar que já era alguém, que já tinha um nome. São coisas engraçadas que acontecem com as pessoas. A simples nuance de poder já muda as pessoas. Claro, muda pessoas fracas, pessoas que não têm um norte para a sua fé, pessoas que não esperam em Deus. Assim aconteceu com Agar. No momento em que ela se empoderou com seu filho, ela parou de ouvir sua senhora. Certamente ela não quis mais ouvir mandos da sua senhora. Ela não quis ouvir mais as ordens da sua senhora. E talvez, penso eu, o texto não diz isso, talvez Abraão começou a olhar para ela com outros olhos. Até então a gente não sabe o que pensar. Então veja, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo a primeira coisa que eu já falei para vocês, que há pessoas que não podem ser abençoadas porque eles não sabem gerenciar a bênção. Eles começam a já se achar, começam a colocar as asas de fora, começam a dar pernadas em quem pode abençoá-los, em quem está dos seus lados. Outra coisa que eu aprendo é que sempre que nos afastamos do centro da vontade de Deus, e aqui está um caso de um casal e de um homem que recebeu a promessa, mas se afastou do centro da vontade de Deus, mas sempre que nos afastamos da vontade de Deus, sofremos. E sofremos muito. Porém, eu quero que você tenha no seu coração algo. Nem sempre sofremos sozinhos quando nos afastamos do centro da vontade de Deus. Pode ser que outras pessoas sofram mais do que nós. Pode ser que recaia sobre outras pessoas um peso maior.
E nós, longe que estamos do Senhor, longe que estamos do centro da vontade de Deus, não conseguimos observar o que acontece ao nosso redor, porque olhamos apenas para nós. Nós achamos que a nossa dor é grande, achamos que o silêncio de Deus é grande, achamos que Deus nos abandonou, nós estamos às voltas conosco, mas não percebemos o que acontece ao nosso redor. Veja, quando saímos do centro da vontade de Deus, o problema pode recair e recai sobre toda a família. E em consequência disso, recai sobre filhos. E nem sempre nas nossas idas e vindas pela vida, na nossa correria, nós conseguimos observar o filho, conseguimos observar o cônjuge, nós estamos sempre de olho em nós, em nossa situação. E aqui nesse caso, o afastamento do casal da presença de Deus, do centro da vontade de Deus, faz H sofrer. Faz H passar por um problema grandioso e que aparentemente não estava sendo visto. Outra coisa que eu aprendo, nossas decisões afetam os outros, mesmo que nós não queiramos assumir isso. Às vezes pensamos que é só conosco. Nós olhamos e vemos que alguém ao nosso redor sofre, quando raramente vemos, mas raramente aceitamos isso. Raramente assumimos isso. Então veja, após a gravidez, depois de estar grávida, ela não tinha, a Bíblia diz que ela concebe, né? Ela está grávida. Ela está grávida. H busca se emancipar e, como eu já falei, não ouvia mais sua senhora. Então perceba, aqueles que saem do centro da vontade de Deus, eles tentam resolver a situação à sua maneira. E por que tentam resolver à sua maneira? Porque eles já estão cegos, eles já estão ludibriados com a situação. Quando saímos da vontade de Deus, saímos de sua luz. Quando saímos da vontade de Deus, saímos do seu plano. Quando saímos do centro da vontade de Deus, fugimos do seu querer e assim o projeto fica ali, estacionado, esperando que eu volte àquela posição anterior. Então, quando saímos, tentar resolver a vontade de Deus também nunca é fácil, é algo muito difícil. Fora da vontade de Deus, o interessante é que nada tende a dar certo. Nada tende a dar certo. Eu sei, talvez agora na sua memória venha um versículo que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu santo decreto. Olha, esse é o versículo que nós usamos como escudo para algo, para um erro. Geralmente ouvimos irmãos dando testemunho: eu estava no mundo, eu era, sei lá, eu era assaltante, eu era traficante, não importa. E geralmente os irmãos dizem: mas Deus já era comigo naquela ocasião e Deus me livrava da morte. Eu ouvi inúmeras testemunhos desse jeito. Eu estava no meio de um assalto e a polícia veio, me deu não sei quantos tiros no rosto, mas Deus já era comigo e tinha um propósito na minha vida. Sim, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele é que não estava no propósito de Deus. Aí eu pergunto, ele estando no meio do assalto, Deus estava com ele realmente no assalto? Deus estava com ele realmente dizendo: eu estou contigo, você está traficando aqui, eu estou contigo? Ele estuprando alguém, Deus estava no meio daquele ato hediondo? Ele maltratando uma criança, Deus estava com ele naquele negócio? Não, isso é um engano. Isso é um engano. Todas as coisas concorrem para o bem, mas o versículo diz: é daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus protege a vida. Quem ama a Deus não vai se meter no assalto. Quem ama a Deus respeita o próximo. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus não discrimina. Quem ama a Deus não tem problema com cor de pele, não é preconceituoso. Quem ama a Deus vive segundo Deus. Deus a ninguém discrimina, Deus a ninguém lança fora, e quem ama a Deus vive segundo o que ele faz. Procure entender isso. Então, fora da vontade de Deus, tudo tem a tendência a dar errado. Abraão
Quando eles tentam resolver a situação nesse texto, que Sara chega para ele e fala, olha, eu estou com um problema aqui, e ele seja sobre ti. O que Abraão faz? Lava as mãos. Ele não toma decisão nenhuma. Ele simplesmente diz, a tua serva, a tua escrava está nas tuas mãos. Faz com ela o que lhe parecer bom. Ou seja, haja você sobre esse problema. Haja você sobre essa situação. Ele lava as mãos, tira o corpo fora e ele desaparece nessa história. Não há ação dele nenhuma sobre Agar ou pela vida de Agar. E a Bíblia diz que Abraão lava as mãos maravilhosamente. Ele deu uma aqui de Pilatos, simplesmente tirou o corpo fora. Já Sara não. Já Sara, a Bíblia diz que ela afligiu a egípcia. E o que é afligir? Afligir é bater. É isso. Ela afligiu com um flagelo, né? Ela afligiu, ela bateu em Agar. Ela tentou corrigir a escrava através de um ato violento. Ela optou por um ato violento. Olha onde chegou o pai da fé e sua esposa. Ele lava as mãos e ela bate na egípcia. E a egípcia, claro, a Agar, claro, pega no meio, perceba, ela pega no meio de um problema do casal, ela é inclusa no meio do problema desse casal. Agar não tinha nada com a promessa de Deus na vida de Abraão ou na vida de Sarai, sua esposa. Nada. Ela foi pega no meio desse redemoinho de falta de fé dos dois. Esse momento que os dois saíram do centro da vontade de Deus. E agora ela, claro, ao ser afligida por sua senhora, ao ser corrigida por sua senhora, visto que Agar era uma escrava, ela simplesmente foge de casa, ela decide sair de casa. E aqui eu quero que você veja que a ação errada do casal, a decisão errada do casal fora da vontade de Deus, faz agora uma mulher grávida ser lançada ao deserto, ser lançada à vida, como diz aqui, sem eira nem beira, né? Sem sustento, sem ter para onde ir. Ela simplesmente sai, ela simplesmente foge. Quem mais sofreu nessa situação foi uma terceira pessoa. Quem mais sofreu nessa situação foi Agar. Que veja, é dada como mulher, como se ela fosse um objeto. É espancada como se ela fosse um objeto. E foge. E perceba, ninguém da família sai à procura de Agar. É como se ela não valesse absolutamente nada. Agar parece na história, Agar é simplesmente uma coisa que está ali. Agar não é alguém, é uma coisa que está ali. É uma coisa que se colocou ali na vida do casal e estava, entre aspas, causando problema para o casal. Perceba o texto. Porém, no meio de tudo isso, de todo esse descaso do casal para a escrava, se você olhar para o tratamento que esse casal dá para a escrava, é totalmente diferente do tratamento que alguém dá para um servo. Quando chama Jesus para curar o servo, olha, o meu servo está enfermo. Ele vai buscar Jesus para a cura do servo. Aqueles não vão buscar nem a escrava fujona. E quando você pode perceber que não vão atrás da escrava fujona, a escrava que fugiu, eles também não estão nem aí para a criança. Não se sabe onde vai nascer. É como se a vida de Agar não valesse nada, é apenas um objeto que foi usado e a vida que está nela também não serve para nada. A história é seca, a história é cruel nesse ponto. A história é feia, é horrorosa. A Bíblia está narrando uma história horrorosa. Pois bem, no meio de todo descaso aqui, Deus põe seus olhos sobre alguém. E Deus, pela misericórdia, coloca seus olhos num ser vivo que para ele Deus já tem nome.
Lembra que Deus chama a existência as coisas que ainda não existem, ou seja, para Deus, veja, para Deus, o filho de Agar já tinha um nome e para Deus o filho de Agar já tinha um futuro. Isso é maravilhoso de nós pensarmos. Isso é maravilhoso. E assim eu posso usar esse pensamento que a Bíblia me dá liberdade de ter aqui e dizer para você que para Deus você também já tem um futuro. Antes de você nascer, Deus já sabia quem você era. Aprenda isso. Então Deus já sabia o sexo da criança e Deus já chamava essa criança pelo nome. Maravilhoso. Por quê? Porque no meio dessa história toda, no meio dessas 3 pessoas, no meio desses 3 adultos, há uma criança que não tem nada a ver com o problema. Se Agar não tinha, a criança não tem nada. Em relação a criança em relação aos 3, Agar bem poderia ter decidido que não, mas ela era escrava, ela não tinha como dizer não para o seu senhor e para a sua senhora. Ela era uma serva. Mas e a criança que já estava ali, que não pediu para vir no mundo, a criança que já estava ali, o que se faria com ela? Deus olha exatamente para quem está no ventre de Agar e já está se formando no ventre de Agar. Porque aquela criança não estava escondida aos olhos de Deus. Aquela criança, como diz o salmista, quando estava sendo entretecida, quando estava sendo formada, Deus acompanhava momento a momento, passo a passo, o desenvolvimento daquele embrião no ventre de Agar. E aquele embrião para Deus já era um ser, já tinha nome e já tinha um futuro. É maravilhoso pensarmos isso. Então, ele não tinha nada a ver com a falta de fé do pai da fé e da sua esposa Sarai. Ele não tinha nada a ver com o problema de sua mãe. Ele não tinha nada a ver com a falta de ética dos dois, que estavam fazendo uma coisa horrorosa com uma mulher que estava no meio desse problema todo. O que nós podemos aprender? Por vezes, eu já falei isso, mas eu repito, as nossas decisões erradas afetam pessoas que nós não estamos vendo. Por exemplo, na igreja, a nossa decisão em não buscar Deus, em não orar, em não ler a palavra, atrapalha o culto das outras pessoas que estão ali querendo cultuar a Deus. A nossa falta de fé faz com que as pessoas que vêm à igreja não aceitem Jesus como Salvador. A nossa falta de exemplo, a nossa ação faz tudo isso. Fecha a porta para determinadas pessoas que querem se achegar ao Evangelho. As nossas ações também, as nossas decisões erradas em casa, são um grande problema na vida dos nossos filhos no futuro. O modo como nós encaramos o problema e resolvemos, se por vias corretas ou se por vias erradas, vai trabalhar na formação do caráter dos nossos filhos. E isso vai ser um grande problema no futuro. Fica só com esses 2 exemplos. Mas o que eu aprendo também, e o que você pode aprender, é que a sua decisão de hoje afeta o seu futuro amanhã, e afeta a sua família amanhã, afeta a sua igreja amanhã, e pode afetar a sociedade também amanhã. O seu erro não afeta apenas a você. O seu erro afeta outras pessoas que estão sob a tua cobertura, sobre a sua responsabilidade. E essas pessoas começam na sua casa, na sua família, e se estende para os seus amigos íntimos mais chegados, porque eles estão olhando para você e olhando para os exemplos que você está dando, de bom ou de mal. É a grande verdade. Então afetam a sua família. E outra coisa que eu aprendo, não é lavando as mãos que se resolve nada. Abraão foi muito rápido em aceitar o que Sarai lhe propunha. Entra em minha serva. Ele não lavou as mãos nessa hora. Ele nessa hora não disse, não, eu estou esperando na promessa de Deus, eu não quero. Não, ele foi rápido em entrar a Sarai. Ele foi rápido para ir para a cama com ela.
Mas na hora de resolver o problema, ele foi rapidinho em lavar as mãos. Perceba, se você cometeu um erro, se você tem um problema na sua vida, se você tem alguém para pedir perdão, se você feriu alguém, seja rápido em resolver o problema. Seja rápido em corrigir o problema. Não lave as mãos para o problema. Se você foi ligeiro para cometê-lo, seja mais ligeiro ainda na busca da correção desse problema. Você não pode se omitir disso. Não lave as mãos. É preciso atitude. É preciso mudança de hábito. É preciso consciência. Sabe? Eu vejo muitos irmãos, como eu, pentecostais, que têm problemas nas suas vidas, mas ficam esperando que Deus venha resolver. Deus não vai resolver. Aprenda uma coisa, olha, na caverna onde você se meteu, é você quem tem que sair de lá. Deus te chama para fora, mas você tem que levantar e sair da caverna. E assim, do problema onde você se meteu, você tem que procurar sair dele. Deus vai te ajudar, mas Ele não vai resolver todas as coisas por você não. Deus não cria filhos mal criados. Ele deixa os filhos passarem pelos problemas da vida. Por quê? Porque na vontade do Pai, no querer do Pai, esses problemas devem servir para moldarem o nosso caráter para melhor. Não adianta ser crente fujão. Não adianta fugir da situação. Não adianta fingir que não viu. Não adianta você fingir que está tudo bem na sua congregação quando você tratou mal alguém, quando você feriu alguém. Não adianta achar, eu estou indo para o céu e o resto que se dane. Não é bem assim, não. Não é bem assim. A regra de ouro do cristianismo é tratar o outro antes, tratar o outro primeiro, tratar o outro como eu quero ser tratado, receber como eu quero ser recebido, honrar como eu quero ser honrado, dar estima como eu quero ser estimado. É assim que a Bíblia nos ensina. Ninguém faz carreira solo. Nós somos um corpo. E um corpo, você nunca vai ver um corpo por aí andando sem cabeça. Nunca vai ver um corpo andando por aí sem o braço e daqui a pouco o braço passa atrasado. Não! Ele anda junto, ele é coeso, ele está junto. E aqui perceba, Abrão lava as mãos. Sara bate na serva. A serva foge. Faz o que o escravo afligido faz. Foge. E aqui, finalmente, na incapacidade do casal resolver o imbróglio que eles mesmos criaram, Deus intervém. Então eu aprendo de cara aqui o seguinte, que Deus só entra em ação quando eu não consigo resolver. Deus só trabalha na esfera do milagre. Enquanto eu posso fazer alguma coisa, Deus nada faz. Ele permite que eu haja. Ele me ajuda na minha ação. Mas aí, veja, ele vê sair e se colocar junto a uma fonte de águas. E aí aparece o anjo de Deus e pergunta, de onde vens? Para onde vais? Ainda lembra para Agar o trato doloroso de sua senhora. Agar não queria nem ouvir o nome de Sarai. Mas o anjo lembra, Agar, serva de Sarai. De onde vens, para onde vais? Interessante. Então veja, o anjo conversa com ela, tem um encontro com ela. E uma coisa eu acho interessante nesse texto, é que Agar, nessa história toda, Agar é uma egípcia. Os hebreus, os judeus nem existem nesse contexto, eles não estão aí, mas o Egito já existe. Então ela adorava e foi criada, acostumada com os deuses do Egito. Só que Deus, o Eterno, pela misericórdia, intervém e fala com Agar. Eu estou rindo aqui pelo seguinte, eu vejo às vezes crentes arrogantes, religiosos, que acham que Deus fala apenas com eles. Eu queria que eles explicassem esse texto,
Porque os crentes dessa história, os que têm contato com Deus nessa história, os crentes dessa história é Abrão e Sarai. Mas Deus foi falar com quem? Com Agar. Agar não entendia de Deus, não conhecia Deus, não sabia de Deus, não tinha chamado de Deus, não era salva, nunca teve contato, o anjo nunca falou com ela, nada. Mas o anjo de Deus foi falar com ela. Deus vai, pela misericórdia que tem com a mulher que foi afligida. E 2, Deus vai pela misericórdia que tem com a criança que está no seu ventre, como eu já falei. Então veja, Deus ouve a voz daquele que sofre. E não vá pensar que você, porque você é crente, você pode destratar alguém que não é. Não se engane de maneira nenhuma. Não vá pensar que você, que porque é crente, pode comprar e não pagar. Está errado. Não vá pensar que você, porque é crente, pode dar de ombros ou pode fazer diferença entre quem é crente e quem não é. Cuidado. Esse teu pensamento está errado. A Bíblia me mostra que pela misericórdia de Deus, Deus olha também para Agar nesse texto. Deus olhou. E por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. E aquele filho que estava no ventre de Agar era desse homem. E Deus tinha uma palavra para cumprir, tinha um nome a zelar sobre a sua promessa. Então você cuidado com quem você destrata, porque você não sabe quem Deus tem uma promessa para cumprir sobre uma ou outra vida. Você não consegue discernir, não sabe quem é. Então muito cuidado, olho muito aberto e muito atento. Então Deus ouve aquele que sofre, Deus ouve o afligido. E o interessante é que Deus, conhecendo já a criança, diz que o nome é Ismael. E Ismael significa Deus está ouvindo. Ou seja, Deus está atento. O que eu aprendo com isso? Que Deus está atento a todos os momentos de nossas vidas. Deus está olhando para o que nós estamos fazendo. Deus está olhando para você, como você age dentro da igreja. Ótimo, maravilhosamente, você louvando, a Bíblia embaixo do braço, pegando na mão da sua esposa, é aquela maravilha. Mas Ele sabe se você está batendo na sua esposa, na sua casa. Ele sabe se você está atraindo seu marido. Ele sabe por onde anda sua filha. Ele sabe como você trata seus filhos. Deus sabe de tudo que você faz. Ele é Deus que está ouvindo, mas também que Ele é um Deus que vê. Ele vê e ouve todas as coisas. Então, antes de nascer, a criança já tinha um nome. E aí, eu me pergunto aqui, quantas pessoas na igreja chegaram na igreja, na sua congregação, e Deus, apesar delas estarem mortas e em trevas, Deus chamou o nome das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando elas chegaram na igreja, viram uma igreja não receptiva, viram uma igreja que discriminava, viam uma igreja que não aceitava pelo modo de vestir, pelo cabelo, pelo jeito de ser, enfim. Por muitos modos que a igreja também discrimina os outros, vamos falar a verdade. Quantas pessoas deixaram de aceitar Jesus porque foram discriminados? Quantas pessoas vieram para a igreja e não ficaram por causa de nossas decisões erradas e por causa dos nossos erros? Quantas crianças na fé deixaram de nascer por culpa minha ou por culpa sua? Ou quantas nós enviamos ao deserto para morrer porque não tomamos a ação certa, porque não fizemos o que era certo, porque lavamos as mãos, porque dissemos, não, nós vamos orar e não fizemos nada. Quantas não morreram? Isso é um negócio preocupante. Se eu penso que você vai ter que dar conta de todas essas vidas diante de Deus. E aí? E agora? O que é que você vai fazer? E eu penso também,
nessa mesma linha de pensamento, quantos adoradores não estão na igreja por nossa culpa? Quantos adoradores nós mandamos para o deserto? Quantas pessoas não estão servindo a Deus porque nós não olhamos para ela, ou olhamos para Ele, pelo prisma que Deus olha, pelo prisma que Deus olharia. Nós não nos colocamos nessa condição. São coisas a se pensar. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A Bíblia diz aqui e mostra que Deus é Deus que ouve o aflito. Deus é Deus que ouve o aflito. Eu lembro de uma passagem da Bíblia, me fugiu aqui onde é que está o texto, mas a Bíblia diz que o salário do jornaleiro, ou seja, o salário do trabalhador, clama diante de Deus. Olha que versículo maravilhoso. Não é nem o trabalhador que ora, quem ora é o salário pedindo justiça. Por quê? Porque o trabalhador está sendo afligido. Veja, Deus tem os seus olhos sobre o aflito. Deus é defensor de aflitos. Deus é defensor de viúvas. Deus é defensor de órfãos. Deus é defensor de abandonados. Deus é defensor de pessoas que estão perdidas pela vida. Deus é defensor de pessoas que estão sem saber o que fazer com eles mesmos. Deus defende esse que está sendo afligido. E eu imagino que é o trabalho da igreja também se levantar como Deus e na linha de pensamento de Deus e defender essas pessoas, arranjar um lugar para elas, buscá-las no deserto e não lavar as mãos. Ir atrás dessas vidas. Então Deus é Deus que ouve o aflito. Deus, nesse caso, nesse texto, não sei se você percebeu, ele é tipificado com o nome dado ao lugar onde H estava. Laai Roi, aquele que vive e me vê. Maravilhoso isso. Aquele que vive e me vê. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que vive e me vê, ele vive e te vê também. Ele sabe das suas aflições e sabe das suas dores. Ele sabe que o momento que você está passando não é assim tão auspicioso. Ou ele sabe que o momento que você passa é auspicioso e mesmo no meio de toda essa alegria você esqueceu dele. Ou talvez no meio da sua grande tristeza, você também acha que Deus esqueceu de você. É sempre o contrário. No meio da alegria esquecemos de Deus, no meio da aflição achamos que Deus esqueceu de nós. Mas Ele vive e te vê. Ele vive e sabe da sua necessidade. Ele vive e sabe de tudo. Hoje, Deus está te dando uma direção. Hoje, Deus está com essa palavra forte falando ao teu coração. Ele está dizendo por onde você deve seguir. Ele está dizendo para você a ação que você deve tomar. Ele está dizendo que você não deve lavar as mãos. Ele está dizendo que você deve se levantar e deve sim fazer o melhor que tiver, segundo as suas forças. O melhor que você pode fazer, faça. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que vem do alto, como diz a Bíblia, pense nisso tudo. Hoje, o nosso Deus te dá a direção correta. Hoje, Ele te diz, tome a decisão acertada. Faça de modo correto. Faça de modo certo. E fique no centro da vontade desse Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que Ele me diz hoje com essa palavra é, cuidado com as pessoas que estão te rodeando. Cuidado quem está do seu lado. E por quê? Porque as suas ações podem ser bênçãos ou maldições na vida dessas pessoas. Pode acreditar nisso. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. No meio de tudo isso, cuidado com quem você se acompanha. Não se deixe enredar por alguém que não tem compromisso com Deus, alguém que não lê a Bíblia, alguém que não ora, alguém que não quer nada com Deus. Não vale a pena andar com essas pessoas. Presta atenção com a tua vida. Você só tem uma para viver. Viva essa tua vida na plenitude e no melhor que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Que Deus te abençoe.
Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Que a tua família esteja sob a cobertura desse Deus Todo-Poderoso. Que toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus seja sobre vocês. Amém?